Saudações, meu nome é Jader Albuquerque, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas. Minha área de formação é a área de tecnologias, gestão e doutorado em difusão do conhecimento. E estou aqui para falar um pouco sobre a importância do audiovisual nos processos de formação pedagógica. Uma das abordagens possíveis é a abordagem da apropriação da linguagem, da semântica do audiovisual, a fim de que docentes e discentes possam fazer leituras mais apuradas do audiovisual, do significado, das representações. Então, com isso, o docente ele enriquece o seu diálogo com o discente no processo de mediação da aprendizagem do audiovisual, e o discente amplia a sua percepção acerca das diversas produções audiovisuais. Então, sejam filmes, sejam curtas-metragens, documentários, até peças publicitárias, há uma linguagem específica e essa linguagem, por si só, é carregada de significados. A outra abordagem possível para o uso dos recursos audiovisuais é a abordagem do ponto de vista do artefato cultural, né? Então, o audiovisual, enquanto um artefato cultural, que é um veículo de mediação do conhecimento. Então, mais uma vez, as diversas peças e diversos formatos, né, sejam longas, seja curta, seja documentário, seja animação, essas peças por si só, elas carregam significados, elas carregam sentimento, elas carregam emoção, o que gera o envolvimento desse discente no processo de aprendizagem. Então, obviamente, o professor se apropria do conteúdo a ser tratado no audiovisual, se apropria da linguagem propriamente dito, e é exatamente esse processo do artefato que deve ser e que pode ser trabalhado nos processos formativos, seja em sala de aula, seja fora da sala de aula, e também ampliando o processo de aprendizagem. Bom, é importante destacarmos a perspectiva crítica acerca do conteúdo trabalhado, veiculado nesses artefatos audiovisuais, né? E há que se fazer uma distinção entre peças que são eminentemente técnicas. Então, vamos imaginar uma simulação de um fenômeno físico, de um fenômeno químico, biológico, e que são eminentemente técnicas, de uma produção artística, cultural, a qual essa sim é carregada de possíveis interpretações do ambiente, enfim, do contexto. E para isso, sim, é necessário, primeiro, um preparo prévio, óbvio, do docente acerca, né, do conteúdo que será trabalhado, mas principalmente do discente, né, e munir esse discente de elementos e ferramentas para que esse possa fazer essa leitura crítica a partir das muitas possibilidades, né? A gente fala do audiovisual enquanto produção cultural, né, e aí fazendo analogia como arte, como poesia, onde a gente tem uma multiplicidade de interpretações, de significados, e o audiovisual, da mesma forma, há essa possibilidade, né, de múltiplas interpretações e significados. Outra percepção que nós precisamos ter acerca do audiovisual é trazer aqui dois conceitos, né, básicos, que é o conceito de interação e interatividade. O audiovisual ele é eminentemente interacionista. É um veículo de interação, mas de baixa interatividade. Quando eu falo de interação, né, e aí vamos entender, né, interação, eu posso interagir com outro ser humano, mas eu posso interagir com essa câmera, eu posso interagir com o sol, com o vento. Isso é interação. Então, interação é no momento que você trava um contato com outro elemento, né, seja vivo ou não, há algum nível de interação, né? Tropeçar numa pedra, houve interação, tá? Mas a interatividade, ela pressupõe resposta, ela pressupõe um nível de compreensão
de compreensão e de autorresposta e autorreflexão que muitas vezes o audiovisual dito convencional ele não carrega, né? Então, claro, há um nível de interação quando eu assisto a uma novela, né? Quando eu ouço uma notícia, né, irritante ou uma notícia agradável, né, na TV, é claro que houve uma interação, mas não necessariamente uma interatividade, né? Temos hoje, né, o fenômeno dos reality shows com, né, telefonemas para alterar o resultado, influir no resultado, mas ainda assim a gente considera que esse é um nível pequeno de interatividade e que talvez em sala de aula a gente não dispõe desse recurso. Então, há de se considerar, claro, para ampliar a possibilidade, né, do emprego, né, do audiovisual, da gente ampliar essa percepção e propormos um ecossistema multimediático, vamos chamar assim, né, um ecossistema multimediático, onde nós teríamos uma gama de recursos, de artefatos de mídia para produzir e mediar o conhecimento. A exemplo, né, hoje com a gente chama de fenômeno da conversão digital, então a gente tem vídeo, a gente tem texto, a gente tem software, a gente tem hardware, a gente tem ondas de rádio, todas elas interagindo e convergindo para o mesmo ambiente, né? Então, as mídias sociais, por exemplo, né? Esse fenômeno das mídias sociais, aonde eu tenho interação de texto, eu tenho interação em tempo real, eu tenho interação síncrona, né, o tempo real síncrono, eu tenho interação assíncrona, eu disponibilizo o vídeo, eu respondo de imediato, ou eu respondo a posteriori aquelas pessoas. O próprio rádio, né, como também um veículo, inclusive o rádio ele carrega um nível de interatividade talvez maior do que, né, as mídias audiovisuais, né, e a forma de comunicação dele é muito mais dinâmica. O uso de blogs, né, uma outra estratégia muito interessante, né, e os repositórios, vamos chamar assim, né, os repositórios multimídia de maneira geral, né, de multimeios, né, onde eu posso ter os audiovisuais, onde eu posso ter apenas áudio, né, os podcasts, né, onde eu posso ter chats, onde eu posso ter fóruns, aonde nós podemos, né, usar uma gama, e é isso que eu estou chamando aqui de um ecossistema multimediático. Né? E, enfim, cada um desses recursos terá um momento, terá um local, terá um processo, né, de escolha específica para uso, né, em função, claro, do planejamento didático, pedagógico, a depender do conteúdo a ser tratado, a depender do objetivo pedagógico, né, a ser aplicado. Então é possível, sim, alternar ou combinar, mixar esses diversos meios, né, a fim de se atingir o objetivo de formação pedagógica. De fato, com o advento e a consolidação dessas chamadas, né, mídias sociais, mídias digitais, as plataformas, né, de mídias digitais, onde o sujeito ele é autor do seu próprio conteúdo, né? Todos tornam-se produtores dos seus próprios conteúdos, né? Todos são donos dos seus próprios canais de comunicação. Obviamente a gente tem uma diversidade, né, de conteúdos, de abordagens, de perspectivas, de visão, né? E enfim, né, considerando que nesse momento não há uma regulação específica para isso, é uma discussão muito ampla no mundo inteiro, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre regular que conteúdo é postado ou não é, porque, enfim, essas big techs ainda não existem legislações específicas para elas, então elas operam num limbo. Na verdade, elas estão num limbo entre o que é um canal de transmissão de conteúdo formal, né, que existe uma legislação específica para regular, e de simplesmente um grande mural onde se prega e se cola o que quer, enfim, em nome da liberdade, enfim, né, todos têm direito a falar ali. E aí, nesse sentido, a escola ela tem um papel de educar para a leitura dessas múltiplas visões de mundo que ali são colocadas. Né? Eu acredito que não se trata de coibir, de inibir, de recriminar o acesso a essas mídias, essas diversas mídias, plataformas, né, hoje de produção de conteúdo, mas eu acho que se trata exatamente de educar esse discente para filtrar o conteúdo devido. Né? Trata-se de um fenômeno social, cultural da nossa era, então não há o que se reprimir, não há.
né? Do ponto de vista de legislação, eu acredito que sim, mas, né, esse não é o papel da escola. Né? O papel da escola é preparar esse discente para esse mundo que ele vai estar imerso. Né? Então, se há 50 anos atrás se questionava programas de TV mais, como eu vou dizer, mais impróprios, mais, né, libertinos, né, se questionava aí o horário de TV e os pais tinham que administrar e não tinham, né, a classificação de censura, né, de idade para assistir, enfim, né, pode ou não pode, a TV, né, invadia os lares para... Né? Hoje a gente tem um fenômeno que é muito mais complexo, porque ele é retalhado e você não tem a quem recorrer. Né? Ele é fragmentado. Então a gente fala aqui hoje já são dezenas de plataformas possíveis de postagem de conteúdos sem o menor controle, talvez alguns com algum controle, com alguma política, mas esses meninos, esses nossos discentes, eles têm acesso a tudo. Então qual é o nosso trabalho? É reprimir, dizer não faça? É impossível, né? O nosso papel enquanto docente é prepará-lo para essa leitura, assim como nós falamos no início sobre uma leitura acerca do audiovisual, de interpretar o que essa música quer dizer, o que essa câmera quer dizer, o que essa luminosidade quer dizer, para além do discurso. Né? Também cabe a gente preparar esse discente para a leitura dos diversos canais, dos diversos conteúdos, das diversas mídias, inclusive o próprio professor ajudar a explorar essas mídias. Vamos visitar uma determinada plataforma, vamos postar um conteúdo nesta plataforma, né? Vamos né, preparar juntos aqui um conteúdo, um projeto, né? De repente um projeto envolvendo toda a escola, toda uma turma, né? De postar conteúdos, de tratar aquele conteúdo, de encontrar outros que já tenham postado os conteúdos análogos, né? E fazer essa leitura mais ampla, conjunta, né? À luz de uma construção epistemológica, né? Fundamentada, pedagógica. Então, eu acredito que o papel da escola esteja no papel de formar leitores dessas multimídias, leitores desses multimeios, né? Para além da crítica que nós, né, que muito é caro ao professor, né, da crítica, eu acho que é abraçar, né, abraçar com os devidos filtros, né, mas abraçar, não há como fugir, porque é um fenômeno, né, mais do que tecnológico, cultural mesmo, no nosso momento.